Se você está começando agora a trabalhar com sobrancelhas, entrando agora no mercado, ou até mesmo se você já trabalha na área, mas está procurando alguma coisa para se especializar, para ter um diferencial trabalhando com sobrancelhas, para conseguir mais clientes, dar aquela alavancada no seu espaço de atendimentos, porque eu sei que muita gente fica muito tempo capengando, lutando aí na área de sobrancelhas para conseguir realmente ter algo lucrativo. Esse vídeo vai ser uma análise, uma observação, uma reflexão para que você possa pensar em como evoluir, em como ter diferencial e para que você que vai começar já comece do jeito certo. Eu quero contar para vocês, explicar um pouco, mostrar um pouco mais sobre o mercado, que é essa área da beleza, sobre o mercado das sobrancelhas, o mercado do nosso trabalho, né? O que acontece? Se a gente parar para pensar, se existisse uma linha do tempo da explicação do mundo das sobrancelhas, ela começaria lá nos anos 80, anos 90, quando as pessoas tinham aquele estilo de sobrancelha extremamente fino. E aí, nesse período, as pessoas simplesmente não tinham outra opção, diferente de hoje em dia, que as clientes têm a opção de escolher de acordo com o estilo delas pra ir na profissional que ela realmente gosta. Nesse período as pessoas não tinham muito o que escolher, porque todas as profissionais faziam as sobrancelhas de forma pra afinar. Então, se a gente conhece alguém que viveu por esse período, que tinha o costume de fazer sobrancelhas nesse período, provavelmente essa pessoa vai te falar que nessa época usava sobrancelha muito fina, que era só um fiozinho e principalmente formato vírgula. As pessoas tiravam as sobrancelhas em excesso aqui nessa base para poder arquear, para poder levantar o olhar. Só que elas ficavam tipo uma sobrancelha em formato U. Qualquer semelhança era uma mera coincidência, mas os personagens de desenho animado, todos os personagens que são vilões, eles têm as sobrancelhas exatamente com esse formato. Então, não é algo que transmite uma expressão muito boa. E se a gente leva em consideração que as sobrancelhas são a expressão do nosso rosto, então não é nada legal você ter uma sobrancelha extremamente arqueada e em formato de U, assim, ó, muito arredondada. Isso traz um aspecto de espanto, de pessoa má, que é exatamente o que transmitem os vilões, né? Por isso que todos eles têm a sobrancelha nesse formato também. Nesse período, as pessoas usavam sobrancelhas finas. Quem tinha sobrancelha grossa, ou era porque fazia em casa e tentava lá já ter uma noção de manter os pelos, não tirar em excesso, ou é porque tinha um profissional muito específica que não afinava, ou então porque não fazia sobrancelha mesmo. Inclusive, tem uma atriz muito famosa que ela tem uma característica principal, que é ter a sobrancelha muito cheia, aquela sobrancelha muito volumosa, a sobrancelha dela é lindíssima. Mesmo nesse período, ela não afinava a sobrancelha, deixava ela bem cheia, bem preenchida. Eu acredito que é porque nesse período ela não fazia, né? Por isso que ela tinha essa característica aí como principal, como um diferencial dela, né? Algo que chamava atenção. Depois desse período, até os anos 2000 também, a gente foi pra uma época que as pessoas não usavam sobrancelha tão fina. Ainda era fina, mas não tanto quanto nessa época. Mas elas usavam a sobrancelha extremamente delineada. E aí, nesse período, foi aí mais ou menos em 2012, 2015, foi antes da pandemia, né? E as pessoas tinham muito aquele costume, principalmente quem tinha Tumblr, quem tinha Pinterest e quem tava começando assim no Instagram com um pouco mais como blogueira, né? As blogueiras no geral, elas tinham muito o costume de delinear extremamente a sobrancelha. Aí nesse período veio aquela rena muito marcada, veio aquela sobrancelha bem desenhadinha, bem padrão mesmo, sabe? Aquela sobrancelha que você vem bem arqueada, desce assim com a ponta fininha, bem marcada, extremamente preenchida. Muita gente preenchia com sombra, passava um corretivo embaixo pra deixar a sobrancelha super alinhada, dava uma esfumadinha aqui no ponto inicial, só pra deixar um pouquinho mais suave. Então a gente conseguiu passar por essa transição. Inclusive, eu acredito que esse período de preencher bastante a sobrancelha, tanto com rena quanto com uma sombra, usar bastante maquiagem na sobrancelha, veio como um resquício desse início aí dos anos 2000, da década de 80 e 90, porque as sobrancelhas as pessoas afinavam muito. Então, tinha um resquício ali de uma sobrancelha que ficava falhada, né? Que ficava com os buraquinhos. Aí, pra tampar, elas tinham essa opção da maquiagem. Mas, enfim, se você passou por esse período aí de 2012, 2013, 15, que a sobrancelha era extremamente bem preenchida, provavelmente você já pegou algum tutorial no YouTube pra tentar preencher a sobrancelha igual pra eu fazer em casa, pra deixar ela bem delineadinha, bem alinhada aqui embaixo com um corretivo. Eu já tentei fazer isso, ficava horrível, porque, gente, olha o tanto que eu sou branca. Se eu colocasse uma sobrancelha daquele jeito no meu rosto, ficava a coisa mais horrenda do mundo. Sério, eu já tentei. Ficou muito feio, ficava muito esquisito. A gente teve a pandemia, onde as pessoas se acostumaram muito a ficar em casa, um estilo mais despojado, e elas focaram 100% no conforto. Então as pessoas passaram por um período que elas prezaram muito pelo conforto. E pós-pandemia, ou seja,
seja, nos dias atuais, a gente ainda tem resquícios disso. O comportamento das pessoas mudou um pouco, o gosto das pessoas mudou também. E como resquício da pandemia, muita gente que gostava da naturalidade, que gostava de uma maquiagem mais natural, de uma sobrancelha mais natural, se encontrou porque podia ficar 100% natural em casa. E quer manter um pouco mais disso, um pouco mais dessa delicadeza, dessa naturalidade. Por isso que hoje em dia, claro, além da evolução do mercado, das tendências de beleza, a gente tem esse resquício que veio da pandemia, que faz com que as mulheres queiram um pouco mais de naturalidade. E é aí que entra a parte que eu falei no início do vídeo, de você começar na área com o pé direito, ou de você que é profissional trazer um diferencial para o seu trabalho. Esse diferencial não é necessariamente a naturalidade, mas a personalização do seu trabalho. A partir do momento que você quer manter a sua forma de design como antigamente, aquele design extremamente marcado, extremamente padrão, você não tem um diferencial muito grande. Principalmente porque esse design de sobrancelhas que deixa um formato muito específico, normalmente ele utiliza muitas medidas, ele utiliza um formato muito específico, é copiar e colar a mesma sobrancelha no rosto de todo mundo. Só que hoje em dia, as pessoas elas procuram muito por aquilo que vai valorizar a beleza dela, até porque a produção de conteúdo no Instagram, as blogueiras, as influenciadoras falam muito sobre isso. Tem aquele negócio de coloração pessoal, de fazer uma harmonização que valoriza o seu rosto. Agora, na parte masculina, né, tem os barbeiros que eles fazem formações em visagismo. Então, essa questão do visagismo, de você personalizar, de você ter algo que valoriza a sua beleza, tá muito em alta. As pessoas estão buscando mais por isso. A partir do momento que você deixa de fazer um design de sobrancelhas que ele copia e cola medidas na sobrancelha da sua cliente, que pode afinar, mudar o formato, ir para um resultado que ela não queria tanto, porque você não faz um bom alinhamento com o seu cliente, a partir do momento que você sai disso e vai para um procedimento mais personalizado e que tem uma pegadinha um pouco mais natural também, você consegue captar mais clientes, porque a sua comunicação muda e você começa a atrair também esse público específico. Então, hoje em dia, o que a gente mais vê no mercado é que se você buscar em sites de beleza, em sites de moda, de estilo, capricho, sites como Beauty Fair, que eles compartilham sobre tendências, né, principalmente agora de 2025, você vai perceber que as pessoas estão procurando cada vez mais por procedimentos naturais, por um tipo de skincare que seja personalizado para a pele dela, por coisas de maquiagem que sejam próprias para a pele dela, para uma beleza mais limpa, ou seja, para produtos cosméticos que tenham uma pegada um pouco mais natural e sem muitos sintéticos na composição. Você vai perceber também que as pessoas estão atrás de sobrancelhas mais naturais. E para você conseguir um resultado natural na sua cliente, você precisa trabalhar de forma personalizada. Então, se você quer ter nesse ano um diferencial, se você quer começar com o pé direito na área da sobrancelha, se você quer oferecer algo para sua cliente que seja realmente específico para ela, você precisa treinar o seu olhar, lapidar a sua técnica para oferecer algo personalizado, porque as pessoas estão buscando cada vez mais por isso e porque tá ficando mais em alta, logo elas vão buscar cada vez mais. Aprenda a treinar sua percepção visual, melhore os seus acabamentos, deixe o seu alinhamento com a sua cliente mais bem definido, para que assim você consiga ouvir ela e saber exatamente o que ela deseja para entregar o resultado que ela quer. Busque por um protocolo de atendimento que seja personalizável, que ele seja flexível para você ouvir a sua cliente e entregar o resultado que ela deseja, uma técnica que oferece um efeito mais delicado, e fale sobre isso nas suas redes sociais, no seu veículo de captação de clientes, sabe? Busque mais falar sobre isso, sobre essa personalização, porque as pessoas estão buscando isso cada vez mais. E se você quer se especializar nisso, a gente tem a formação especialista em sobrancelhas, que é justamente para você aprender a fazer design e reconstrução para resolver o problema de clientes que têm falhas e clientes que vieram desses períodos de afinar a sobrancelha, passaram por um design copia e cola, né? E agora querem corrigir isso. Então tem tudo lá na formação especialista em sobrancelhas, vou deixar o link aqui na descrição. Busque se especializar cada vez mais em técnicas que oferecem resultados personalizados, que assim você consegue realmente um grande diferencial e consegue atrair um público que também tende a gostar disso. Não que se você trabalhar com medida, copia e cola, essas coisas, você não vai atrair esse público, né? Claro que você vai atrair esse público específico. Mas o público que gosta de procedimentos personalizados, ele tende a ser um público mais fiel, um público de pessoas que voltam todos os meses no seu espaço, clientes que compartilham sobre o seu trabalho, que gostam mais desse aspecto de moda, de beleza, então elas tendem a ficar mais antenadas nisso e mantêm mais esse cuidado aí mensal com as sobrancelhas dela. Bom, é isso, e me conta aqui nos comentários o que você achou.